Antes de você marcar uma consulta comigo, eu quero te explicar uma coisa. Talvez isso seja até mais importante do que falar os tratamentos que eu faço, os tratamentos que eu utilizo, porque eu acredito que o maior diferencial de uma consulta não está no remédio que o médico prescreve, está na qualidade das perguntas que o médico faz. Depois de mais de 11 anos atendendo pacientes, eu percebi um padrão. A maioria das pessoas não chega ao consultório sem nenhum tratamento. Elas chegam depois de anos tentando, elas já passaram aí por diversos especialistas, profissionais, fizeram dietas malucas, tomaram suplementos, já usaram medicamentos, já fizeram dezenas de exames. E mesmo assim, continuou sem uma resposta. Sem uma resposta clara. Quando isso acontece, normalmente existem duas possibilidades. A primeira é que o tratamento realmente não era indicado para a pessoa. E segundo, e muito mais comum, é que ninguém conseguiu entender completamente o problema. E é exatamente aí que começa a minha consulta. Eu não começo perguntando, quantos quilos você quer perder? Porque perder peso não é o objetivo final, gente. A minha primeira pergunta costuma ser outra pergunta. O que aconteceu na sua vida para que seu corpo chegasse até aqui? Foi uma gravidez? Menopausa? Você teve um período aí de estresse, um período difícil, um tratamento, um trauma, uma mudança na sua rotina, uma doença? Porque o momento em que tudo começou, ele sim costuma trazer pistas muito importantes. Depois que eu vou querer entender uma coisa que, na minha opinião, muda completamente o tratamento. Eu não quero saber apenas quais sintomas você tem. Eu quero entender realmente como esses sintomas se conectam. Você sente cansaço? Como é que está o seu sono? Você acorda descansado ou não? Ronca? Tem compulsão? E seu intestino está funcionando bem? Sua concentração mudou? Sua energia diminuiu ou está ótima? E seu cabelo modificou? Menstruação mudou? E a fome? Como é que está sua fome? Está com muita fome? Porque muitas vezes sintomas que parecem não ter relação fazem parte do mesmo quebra-cabeça. Outra diferença importante, eu não olho apenas para exames. Eu interpreto exames dentro da história clínica. O exame isolado, ele raramente vai responder uma pergunta. Ele ganha significado quando ele é analisado junto com todos os sintomas, com a composição corporal, os hábitos de vida, objetivos da pessoa. E exatamente por isso que dois pacientes com exames muito parecidos podem receber tratamentos completamente diferentes. Porque eu não trato exame, gente, não existe isso, eu trato pessoas. Outro ponto que eu vou considerar muito importante, que eu considero fundamental, é que eu acompanho a composição corporal. Porque o peso, ele pode enganar, tá? Imagina duas pessoas com exatamente 70 quilos. Uma tem mais massa muscular, a outra, ela tem mais gordura visceral. Na balança elas parecem iguais, mas metabolicamente elas são completamente diferentes. Por isso que eu quero saber o que está mudando no seu corpo, não apenas o número da balança. Eu também gosto de entender o metabolismo além do básico. Como que está a sua resistência à insulina, né? Se você tem resistência à insulina, se tem gordura no fígado, a esteatose hepática, como é que está risco cardiovascular, que é super importante, tem perda de massa muscular, como é que está a saúde do intestino? E seu sono, ele está interferindo nisso? Existe algum medicamento favorecendo o ganho de peso que você esteja usando? Porque a obesidade raramente é causada por um único fator. Normalmente, ela é consequência de interação entre vários mecanismos. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira é que protocolos prontos funcionam para pouquíssimas pessoas. É por isso que eu não acredito em consulta baseada em receita. O tratamento, ele precisa conversar com a sua rotina, com o seu estilo de vida, com sua profissão, né? Com sua família, com seus objetivos. Porque um plano perfeito não adianta nada se ele não cabe na sua vida, se ele não funciona. Outro ponto importantíssimo, na minha consulta eu explico o raciocínio.
Isso eu acho super importante. Eu acredito que o paciente deve entender por que determinado exame foi solicitado, por que o medicamento foi escolhido, por que outro não foi, quais são os benefícios, quais são as limitações de cada tratamento, quais são as alternativas. Porque quando o paciente entende a lógica do tratamento, ele participa das decisões junto com o médico. Isso melhora muito a adesão ao tratamento. Eu também gosto de falar sobre algo que pouca gente comenta. Eu não estou procurando apenas fazer você emagrecer. Eu estou procurando reduzir o seu risco lá no futuro. Risco de diabetes, doença cardiovascular, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, apneia do sono, perda de massa muscular, a fragilidade com o envelhecimento, porque o emagrecimento sem saúde não faz sentido. Outra diferença importante é que eu não considero a consulta um evento isolado. Ela faz parte de uma estratégia. Cada retorno serve para reavaliar, ajustar, a gente vai interpretar a resposta do organismo do paciente, porque a medicina não é aplicar um protocolo e pronto. É observar como aquele organismo respondeu e adaptar também, né, o plano. Agora eu quero falar com uma pessoa específica. É aquela que sente, né, que já tentou todos os tratamentos. Se esse é seu caso, talvez você não precise de mais força de vontade. Talvez você não vai precisar de mais uma dieta. E também não vai precisar de mais um suplemento. O que você precisa, antes de tudo, é de um diagnóstico mais preciso. Você precisa entender o que está acontecendo. Porque quando a gente entende por que o problema existe, as decisões ficam muito mais inteligentes, estratégicas. E se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse deste vídeo, é essa. Meu objetivo não é oferecer uma consulta diferente, tá? Apenas porque ela dura mais tempo ou porque eu solicito um exame ou não. Meu objetivo é oferecer um raciocínio clínico que ajude a responder uma pergunta que muitas vezes ficou sem resposta por anos. Por que justamente o seu organismo não está respondendo como deveria? Se você procura uma solução rápida, provavelmente, eu não sou a médica para você, não sou a médica ideal para você, mas se você quer uma avaliação criteriosa, baseado realmente em evidências científicas, com investigação individualizada, um plano construído especificamente para a sua realidade, esse é exatamente o trabalho que eu desenvolvo. Eu não trabalho com modice, gente, é evidência. Se esse tipo de medicina faz sentido para você, minha equipe terá prazer enorme em explicar como funciona o agendamento.